Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Toda vez que a gente vem no retiro, a gente pensa que não quer ir embora. E a gente entende o que Pedro... Quem estava no monte da configuração lá? Quem é que estava no monte? Pedro, Tiago e João. A gente entende porque Pedro falou: quer que a gente faz uma cabana aqui, Senhor? Eles não queriam sair de lá. E aí quando a gente lê a Bíblia, a gente fala: nossa, Pedro é egoísta, querendo ficar lá, né? Mas nós sentimos a mesma coisa, nós não queremos sair daqui. Mas é importante que venhamos aqui, recebemos o vento do Espírito para que marchemos, igual Deus nos mostrou ontem através da vida da Carol. Porque o Senhor diz: eu quero que meu povo marche. E Ele demonstrou aqui através da vida da Carol que está chamando essa igreja para marchar. Marchar como servo, marchar como pai, marchar como filho, marchar como mãe, como famílias. Porque o pastor Elias tem um chamado de falar a palavra de salvação através de famílias. É este o chamado do pastor Elias. Existem pastores que têm chamado da salvação para a libertação. Existem pastores que têm chamado de salvação para um evangelismo direto. E existem pastores, como o pastor Elias, que é chamado para o chamado da salvação, para pregar o evangelho através de famílias consertadas diante do Senhor. E esse retiro não começou aqui, começou quando esse homem colocou os seus joelhos na casa dele e começou a clamar por cada um que deveria estar aqui. Esse retiro começou quando essa família se colocava naquele quarto onde nós não sabemos, e só eles e Deus sabem o que ele pedia ao Senhor. Estou certo, pastor? Então agora nós ontem cantamos: toma o teu lugar na minha vida, toma o teu lugar na minha família. E a gente vai declarar de novo esse cântico, esse refrão, mas nós vamos fazer uma questão. Você vai agora sentar-se com a sua família. Você vai sentar com o seu núcleo familiar. Você não vai ouvir essa palavra longe da sua família. Vamos cantar? Toma o teu lugar na minha vida, toma o teu lugar na minha família, toma o teu lugar, Rei da glória, reina. Toma o teu lugar nesta cidade, toma o teu lugar nesta nação, toma o teu lugar, Rei da glória, reina. Toma o teu lugar na minha vida, toma o teu lugar na minha família, toma o teu lugar, Rei da glória, reina. Toma o teu lugar nesta cidade, toma o teu lugar nesta nação, toma o teu lugar, Rei da glória, reina. Amém? Amém? Então agora vocês vão tomar o seu lugar na sua família. Só quem pode ficar fora aí da família, se quiser, Flávio vem aqui, Gabriel, todo mundo com a sua família. Vamos lá. E Deus, quando fala, Ele testifica. E uma das preocupações que a gente tem, quando o Senhor nos chama através do pastor, e a gente quer agradecer ao pastor por essa oportunidade, é o que a gente vai falar, né? O que Deus quer ministrar para a gente, primeiro corta na nossa carne, né? E Deus nos chamou. Ai, muito obrigada, que a gente estava com um problema sério, pastor. Não tinha relógio. Tem aqui, agora tem aqui. Não sei, pastor. Ai, tem aqui também, o negócio é chique.
Bom, nós vamos... E a gente fica pensando o que Deus quer falar com a gente. E dessa vez o Senhor me deu cada dia uma porção, igual no deserto. Igual o povo do deserto, que o Senhor falou, vou te dar cada dia uma porção. E o Senhor ministrou na minha vida, cada dia uma porção. Nós vamos ler em Lucas 1. Nós vamos ver a história de duas famílias. Duas histórias, eu acredito que bem conhecida para todos. Primeiro a gente vai ver a história de Zacarias. Lucas 1, de 5 a 24. E é uma história bem conhecida, mas a gente vai ler de 5 a 24. História de Zacarias. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram juntos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. O versículo diz que Zacarias e Isabel, ambos eram justos diante do Senhor e viviam irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, ocorreu que, cedendo ele diante do Senhor, o sacerdote, na ordem de seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. Eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não tema, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Deus do Senhor no Espírito e poder de Elias, para converter corações aos pais e aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habitar para o Senhor um povo preparado, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saber isso? Pois sou velho e minha mulher é avançada em dias. Até aqui, Zacarias estava onde? Quem era Zacarias? Zacarias era quem? Um sacerdote, né? Vamos dizer hoje, um pastor, né? Aquele que tem, né, o sacerdócio de levar a palavra dentro do templo. Zacarias estava onde quando o anjo o visitou? Servindo ao Senhor, fazendo o sacrifício. E aí o anjo falou: Zacarias, tua mulher vai ter um filho, e esse filho quebrará o jugo. E esse filho começou a descrever. E esse filho, Zacarias, ele te dará prazer e alegria, muitos se regozijarão nele. Ele falará da palavra do Senhor e habilitará os corações, e os pais se converterão aos filhos. E aí o anjo falou o que Carol falou ontem, o que a palavra, acho que é Joel que fala isso, em algum lugar do Antigo Testamento, fala essa parte aqui que diz, né, para converter os corações dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência, converter os corações dos pais aos filhos. Havia uma promessa sobre a vida de Zacarias, e o anjo veio e falou: Zacarias, tua mulher, tua oração foi ouvida. É sinal que Zacarias e Isabel oravam por um filho, porque todos sabemos que naquela época ter um filho era desonra para a mulher. E aí o anjo vem e fala: Zacarias, você vai ter um filho, tua mulher terás um filho, e esse filho será mais do que você pediu. E aí Zacarias responde. Vamos ler todos juntos no verso 18, como é que Zacarias responde? Então perguntou Zacarias ao anjo:
Como? Pois sou, e minha mulher. Você está me dizendo uma loucura. Minha mulher já está velha, eu estou velho. Não fala que já tinha cessado, né, a menstruação. Como vai ser isso? Eu estou velho, minha mulher é velha, Isabel velho. Como vai ser vou ter um filho? E aí o anjo fala para Zacarias: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais o seu tempo se cumprirão. Zacarias pedia, e quando Deus mandou, Zacarias não acreditou. E aí fala, o povo estava esperando a Zacarias e admirado que tanto demorava dentro daquela tenda. Igual a gente quando fica aqui. A pessoa está lá e a gente, meu Deus, quero orar. Dependendo do sapato que a gente vê, que a gente conhece, a gente fala, vai, volta, sobe a serra, desce a serra, porque a pessoa está lá orando. Mas saindo ele, não podia falar. Não entenderam o que tivera. Uma visão no santuário. Expressava por acenos, porque permanecia. O que aconteceu com Zacarias? Permanecia mudo. Voltou para casa mudo. Porque não acreditou na palavra de um anjo, o qual ele vinha pedindo. E o Senhor me levou a outra história também bem conhecida. A partir do verso 26. O Senhor me levou. A partir ainda Lucas 1, de 26 a 38, a uma outra história contemporânea a essa, ao mesmo tempo. Lucas 1, de 26 a 38 fala: no 6º dia foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Uma virgem despojada, com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, a virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito, pôs a pensar no que significava essa saudação. Mas o anjo disse a Maria, lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este é grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Com a sua sombra, por isso também, e em ti o santo que há de nascer, será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente, concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. 37, vamos ler todos juntos. Porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Agora Deus me levou para a história de Maria, a qual eu já havia lido, e Deus me levou a perceber algumas coisas. Quem era Maria? A gente viu que Zacarias era um sacerdote. Quem era Maria? Lá no versículo 27 diz quem era Maria. Uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi. Uma virgem.
uma mulher que Deus olhou e falou, ela. Mas era uma qualquer que eu falo, né? Em Jerusalém, na Judéia, né? Seria uma pessoa comum. Vamos colocar assim que fica mais bonito, né? Que a gente qualquer tem um pejorativo na nossa língua. Era uma pessoa simples. E Deus se agraciou. E quando o anjo apareceu a Maria, ela teve o mesmo temor. Se a gente voltar no texto de Zacarias, diz que Zacarias ficou com temor. E Maria também ficou com temor. Porque a presença de Deus nos traz temor. A presença de Deus nos traz temor. E o temor foi o mesmo de Zacarias e de Isabel. Isso é comum. Mas a resposta foram duas respostas diferentes. Situações semelhantes de impossibilidades, porque uma vez que Zacarias e Isabel eram velhos, né, já passaram da idade, Maria era uma virgem prometida a um homem. E a gente sabe que a mulher naquela época, né, que se prostituísse, se desse a um homem antes do casamento, né, tanto ao homem como qualquer outro homem, ela era o quê? Apedrejada, era morte para essa mulher. Eu não sei você, minha querida, que é mulher, mas eu acho que eu ia sentir, ia falar, Deus. E a diferença foi que Maria perguntou, Zacarias falou, voltando lá em Zacarias, como vai se dar? Eu sou velho, minha mulher é velha. É impossível isso acontecer. E aí a gente vai para a resposta de Maria, que fala, então disse a Maria o anjo, como se dará isso? Pois não tenho relação com homem algum. Essas duas perguntas ficou todo dia martelando na minha cabeça. Qual era a diferença das duas? São duas interrogações. O anjo recebeu duas interrogações. E aí a gente foi lá, viu várias Bíblias, né? Viu várias situações, e sempre era da mesma maneira, né? O Zacarias falava, é impossível, eu já sou velho, sempre da mesma maneira, de outras formas, mas da mesma maneira, querendo dizer a mesma coisa. E Maria também, eu fui em algumas interpretações, e aí a gente pede ajuda aos universitários. Eu fui para uma professora de português e falei, amiga, me ajuda nessas interrogações aqui, o que você acha? Ela falou, são duas interrogações, iguais a ela? Não. Eu falei, qual é a diferença? As duas interrogações perguntam, só que uma demonstra incredulidade. Como isso vai acontecer? Não tem como acontecer, eu estou velho. Isso demonstra incredulidade. E a outra demonstra como vai acontecer. Demonstra curiosidade. Eu falei, valeu, obrigada pela aula. Eu estava precisando da palavra curiosidade. E aí, a dúvida, duas dúvidas, uma, né, com duas respostas diferentes. Incredulidade de um sacerdote, curiosidade de uma simples jovem. E aí Deus começou a ministrar no meu coração. E Ele falou exatamente, não foi, eu não pedi o ministério para cantar essa música. Não pedi. E Deus me levou quando Maria perguntou. Quando Zacarias perguntou, ele ficou mudo. Ele não pôde falar. E ele ficou... Para isso, o homem, eu acho que é mais fácil, né? A mulher muda. Acho que o homem leva mais de boa, né? O mudo, né? Zacarias ficou mudo durante 9 meses e 8 dias. Isso está escrito em algum lugar, gente. Tá. Está escrito lá no versículo 59, de 60 até 64. Capítulo 1, versículo 59, diz assim: E sucedeu que no 8º dia foram circundar o menino
e queria dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. De modo nenhum, respondeu Isabel. Pelo contrário, ele deve ser chamado de João. Disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha esse nome. E perguntaram por aceno ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. E depois que ele escreveu, que ele falou qual seria o nome, sucedeu que todos os seus vizinhos imediatamente a boca se lhe abriu e desimpedia a língua. Falava louvando a Deus. E Deus me levou, gente, era a semana toda Deus me levando. Foi mais ou menos 15 dias de eu indo ao texto e voltando. E aí Deus me levou e falou assim: Zacarias ficou mudo. E eu falava: Senhor, o que isso quer dizer? E não tinha resposta. E o Senhor falava: vai no texto. E eu li o texto. E aí eu vi que Zacarias ficou mudo durante lá os 9 meses e 8 dias, né? Porque está falando que no 8º dia de circuncisão, né? Então vamos colocar aí que ele ficou mudo os 9 meses e mais 8 dias. E eu falei assim: tá, Jesus, tá bom, Espírito Santo, o que você quer dizer com isso? E ele falou assim: houve um processo de milagre na vida de Zacarias, e durante esse processo, ele não participou na sua plenitude. O Senhor foi lá, falou, deu o milagre se cumpriu. O que o Senhor falou para mim é que pela misericórdia dele, ele participou um pouco, mas ele não participou na sua plenitude. Por quê? Porque ele ficou mudo. Ele não pôde chegar em casa e falar: Maria, tu não sabe o que aconteceu. Eu estava, apesar que o homem não é muito detalhista, né, gente? Mulher que seria, acho que 2 horas, 3 horas de testemunho. Mas homem é aí 1h30. Mas imagine você vendo um anjo e querendo falar para a mulher que viu um anjo e mudo. E que além disso, esse anjo daria a oração que ela estava pedindo. E que além disso veio com nome. Eu sei lá, eu acho que eu me desgastaria. Hoje, com a internet, a gente ia lá e escreveria tudo rapidinho. Lembrando que nessa época não tinha internet, pediu uma tábua. Então, você imagina ele contando em detalhes na tábua? Acho que o negócio ia ficar meio estranho, né? Então, ele deve ter escrito lá, talvez, um anjo me visitou, falou que você vai ter um filho e ele se chamará João. Porque ela já sabia do nome. Ela já sabia do nome, de acordo com o texto, estou certa? Né? Ela já sabia do nome. Então é sinal que ele chegou em casa e falou para ela. E se a gente ler antes, fala que Isabel ficou sem sair de casa durante alguns meses que ela estava grávida. Não é isso, pastor? Está errado? 5 meses sem sair de casa. O milagre aconteceu e Zacarias não pôde participar desse milagre na sua plenitude. Ele não pode dizer para os mais chegados, aqueles os quais ele orava junto, que orava por ele para dizer que Deus tinha dado um filho, ia dar um filho para ele. Ele não pode dizer, ele não pode falar para Maria como se deu o milagre. Ele não pôde contar. Ele não pôde falar aos outros o nome que Deus tinha dado ao filho dele. Porque o nome era muito importante. E aí ele ficou mudo. Ele falou: tu não vai falar, eu vou te dar um milagre. Porque eu quero te dar um milagre, porque é minha promessa. Mas tu também vai ficar mudo. Tu não vai falar o nome. Tanto que quando perguntaram o nome, ele teve que escrever aonde? Na tábua. Depois que Isabel falou João, depois que ele escreveu o nome na tábua, porque não acreditava em mulher, né? Depois que ele escreveu na tábua, o homem começou a falar. Mas Deus falou: vou te deixar mudo. Eu te dei um milagre. Eu vou te deixar mudo. Vou te deixar mudo. Mas eu vou fazer o milagre, porque as minhas palavras eu cumpro. E aí, eu perguntei ao Senhor. Eu vim do trabalho uma vez à noite perguntando: mudo, Senhor, hoje, o que o Senhor quer dizer que me deixaria muda?
E aí depois eu conto para vocês. Vamos para Maria. Maria era simples. E ela teve a mesma curiosidade. E aí veio a aula de português de uma amiga que ninguém sabe quem é. Veio a aula de português. E aí, eu voltei para casa, reli o texto. E lá em Lucas 1, Maria pergunta: como se dará isso? Pois não tenho relação com homem algum. Sou virgem e estou prometida a um homem. E o texto fala o que eu cantamos. Não pedi para o ministério cantar essa música. Estou certa aí, ministério? Não pedi. E aí todos vamos dizer, responder-lhe o anjo. Vamos responder? Descerá o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o anti-santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E completou o milagre. Além de você, sua prima está grávida. E o que está nela testificará do teu filho. E aí Maria responde. E aí o anjo fala, porque para Deus nada haverá impossíveis em todas as promessas. E aí a Maria responde. Aqui está, vamos responder? Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua... Que se cumpra em mim conforme a tua... O pastor, eu não ouvi a pregação do pastor ontem pela manhã. E aí eu peguei aí uma cola da Carol e fui perguntar para ele. E ele falou que foi sobre oração e espada, palavra. Você ouviu? Pega a palavra que o teu pastor te falou, mais a palavra que a Carol falou ontem, que não depende do lugar, é a presença. E todos nós queremos a presença só aqui. E ela falou, o Senhor falou através dela. Não é o lugar, é a presença. Não é a tenda, é a presença. Não é o retiro, é a presença. E Deus, através dela, mostrou aqui para que você, porque Deus quer fazer a tua família marchar na igreja presbiteriana em Rio da Prata, ou aqueles que não são da nossa igreja, mas congregam em outra congregação. Deus quer levantar você e sua família para marchar pelo seu povo. Para que as filosofias, para que o engano desse mundo não entre sobre o seu filho, não entre sobre o seu neto, não entre sobre o seu bisneto, até que ele venha. Porque ele escolheu a sua família para marchar pela presença dele. E ontem Carol falou, não é fácil. Não é fácil. Tem hora que eu falo que eu tenho que falar com o pastor e eu falo, Jesus, semana do retiro, como eu vou falar com esse homem? Esse homem tem a família dele e mais 100 ou 200 e poucas pessoas. E eu fico até com pena às vezes de ligar. Às vezes eu falo, Marcelo, quando o pastor vê tua ligação, ele deve correr. Eu falo assim para ele, não fala não, é semana de retiro, homem, deixa o pastor. Porque não é fácil. Ela falou isso aqui. Ontem o Senhor testificou que não é fácil. Deus nos chama, mas não é fácil. Mas o que depende? Não é nós, não é sobre nós. É o Espírito Santo te envolverá. Para que você tenha a presença, é necessário, como Carol falou ontem, quarto,
tenda no quarto, tenda não sei aonde, meu querido, mas você tem que se ajoelhar e se prostrar diante de Deus. Se você não se prostrar, não vem o Espírito Santo. Mas você não precisa falar em línguas, não. Você não precisa clamar, não. É só você fazer que nem Maria. E aí você vai ter a mesma resposta, porque não é sobre nós, é sobre Ele. E Ele fala, e o poder do Espírito te envolverá. E aí, eu tenho uns 2 anos mais ou menos que o Senhor tem me cobrado ir no culto da virada para dar um testemunho. E eu falo assim, eu vou testemunhar o quê, Senhor? E o Senhor fala assim, vai lá. E eu fico muda. Eu faço isso igual Zacarias. E aí eu voltando do trabalho à noite, na terça-feira passada, uma chuva. Eu perguntei ao Senhor, o que o Senhor quer dizer muda? E ali, indo para a rodoviária de Campo Grande, o Senhor me falou, você não me adora. Eu já te mostrei o milagre. Porque o interessante é que quando a gente lê a Bíblia e Deus mostra, está nas entrelinhas. Olha no capítulo, olha no versículo 36. O que fala? Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho. Está em que tempo? Passado. Ela já tinha um filho? Mas João já tinha nascido? Mas Deus falou que ela já havia concebido. O milagre já tinha começado no mundo espiritual, porque era a promessa dele. E aí o Senhor ministrou no meu coração. Você fica muda. Eu já te falei tantas vezes, na minha palavra, que eu estou contigo, estou com a tua família. E você não tem me adorado, Valéria. Você tem andado muda. E aí ele falou, eu quero que você dê testemunho. Eu falei, a noite de testemunho é na terça-feira à noite. Ele falou, você vai ficar muda? E aí eu falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu testemunhe? E eu fiquei relutando, pastor. Eu relutei. E eu lembrei da Rose em 2000 e quando, Rose? Que Deus mandou você falar. Rose não quer falar. E eu lembrei da Rose. Teve um ano que Deus mandou ela contar algumas coisas e ela não queria, não é isso, Rose? E Deus testificou no coração dela. E ela teve que contar. E eu falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu testemunhe? Porque se o mundo olha para minha família, aos olhos do mundo, minha família é fracassada. E ele falou, sou eu quem cuido da tua família, não é o mundo. E eu relutei. E Deus vinha me dando sinais. E ontem a Natália olhou para mim e falou, eu orei por você. E Natália falou assim, eu agradeci a Deus porque Ele tem cuidado de você e de sua família. Não foi isso, Natália? E eu vou contar algumas coisas, não é para engrandecimento da minha família, meu querido, não é. Porque quem não conhece minha família, meu marido é o Marcelo, aquele que está lá atrás, é o careca mais bonito, desculpe Rosângela, desculpe Sheila, desculpe Jaqueline, mas é o careca mais bonito e simpático, é o meu papai Smurf, ele está igual o papai Smurf. É Marcele, que está ali, e Miguel, né? Os 2 jovens mais bonitos também. Perdão aí para os pais, né, Deizinha?
Mas, e eu relutei, irmãos, como eu relutei. E aí eu falei, tá bom, Senhor, eu vou falar, mas eu quero ouvir uma palavra. Eu pensei na minha mente, eu quero ouvir uma palavra. Sabe, Gideão? Pois é, a gente é igualzinho, né? Eu falei, eu quero ouvir uma palavra para que eu fale. E aí, ao longo de 2 semanas, nós viemos recebendo vários áudios de oração. E na segunda-feira, no domingo, eu cheguei para a Rosângela do Silvano e falei, Rosângela, faz um áudio para mim de oração pelos pregadores e para que eu possa passar para eles. Eu falei, tá, eu passei o nome. E a Rosângela orou e ela me mandou, acho que na segunda-feira. E como na segunda-feira eu estava ninguém tinha ido para a aula, tinha ido pouquíssimos alunos, eu estava na sala vazia. E aí ela me mandou, eu falei assim, eu vou ouvir o áudio. E eu comecei a ouvir o áudio de oração de Rosângela. E Rosângela começou a orar. E lá no final dessa oração, a Rosângela falou assim, Senhor, que naquele lugar nós possamos ouvir muitos testemunhos. E eu comecei a chorar. Porque eu falei para o Senhor, eu quero ouvir a palavra testemunho em algum lugar. Não sei aonde, não sei por quem, mas eu quero ouvir. E aí, a Rosângela falou, eu quero ouvir, para que nós possamos ouvir alguns testemunhos. E eu comecei a chorar, e eu chorava, mas eu chorava. Eu falei, Senhor, o Senhor quer que eu fale? Mas, queridos, eu não vou falar aqui para dizer que eu sou uma mulher de Deus, assim, que eu oro incessantemente, que eu vivo 24 horas na presença do Senhor. Eu vivo 24 horas na presença do Senhor, como qualquer um de vocês. A minha família tem todos os problemas. O que diferencia são as formas de problemas. Nós, às vezes, temos discussões. Não, o crente não tem discussão. O crente tem o quê? Não sei o que, intensa. Comunhão intensa. Tá vendo? A minha família tem comunhões intensas. A gente chora aos pés do Senhor sem entender muita coisa, mas eu quero dizer que Ele tem cuidado de nós. E o que eu vou falar aqui com vocês, o que eu vou dividir, é as promessas na palavra. E Deus na tenda, Deus levou a Rose para constituir um quadro de importância da palavra. E o Senhor tem nos moído na nossa casa, porque nós temos tentado caminhar sobre as promessas da palavra. Nós louvamos a Deus por aquelas pessoas que têm o dom de discernimento, de palavra de sabedoria, que muitas vezes nos alcançam em oração, muitas vezes nos alcançam em abraços, em áudios de orações. Nós louvamos a Deus por isso. Nós louvamos a Deus por ter um pastor que zela pela palavra e que quando nós temos problemas e que a gente não está conseguindo, a gente liga para ele e ele para o que ele está fazendo e nos acode em palavras, assim como a Rose. Nós louvamos a Deus por cada um dos irmãos que nos abençoam com oração e com palavras. Mas que a base disso, nos sustentar, é a presença do Senhor. Porque nós somos falhos e às vezes a gente espera do irmão, e o irmão não faz aquilo que nós pensamos que ele deveria fazer, mas é porque o teu olhar não está na palavra. É porque o teu olhar não está nas promessas da palavra na tua casa. E ao longo, queridos, de muitos anos, nós somos casados há 26, vamos para 27 ou 28, esqueci. Vamos para 27 anos de casado. E o que tem me sustentado são as promessas da palavra do Senhor. E é isso que Deus
me chamou para dividir com cada um de vocês. E aí eu não fui, no culto da virada eu não fui lá na frente. E esse ano no culto da virada, no momento do louvor, no Rompendo em Fé, a Cíntia falou assim, eu não ia falar porque Deus falou comigo e eu pensei que é só para mim. Mas o Senhor está me incomodando, eu não sei se ela lembra disso. O Senhor está me incomodando a falar e a perguntar como está a sua fé para 2023. E eu não sei quem estava no culto da virada, eu só sei que se você falou, Cíntia, foi para mim e para você. E Cíntia começou a ministrar, e a ministração da Cíntia era tudo que o Senhor havia me falado, e Ele tem me falado ao longo desses anos. Tudo, tudo. Até que você vai igual Gideão. Até que Cíntia declarou Romanos 17, 21. Eu tenho essa Bíblia aqui, que ela é toda... assim. Toda, gente. Ó. Não dá nem para levantar. E quando ela falou, Romanos 4, 17 a 21, vamos ler? Romanos 4, 17 a 21. Quando ela falou isso, eu falei, é para mim, porque só o Senhor sabe que o Senhor me deu e que o Senhor tem me dado essa palavra quase todo dia na minha casa. Quando eu duvido do Senhor me leva, e Cíntia declarou aquele versículo, no tempo de Deus vai... O versículo não, né? Essa é a parte do cântico. No tempo de Deus vai acontecer o que Ele já mostrou ao que crê. E Cíntia declarou Romanos 17 a 21. E ela falou o seguinte, que no mundo material só acontece o que está no plano espiritual. Foi exatamente isso que você falou. E Deus já havia falado isso comigo no dia 16/5/2018, quando o pastor Elias, em sua pregação, falou da viúva de Eliseu, de Sarepta. E Deus falou comigo em 2018, no meu tempo, Valéria, vai acontecer aquilo que você já pediu. Mas Ele não me falou quando, mas eu estou te falando, continue na torre de vigia. E aí em Romanos 4, de 17 a 21, fala assim, ó, como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama a existência das coisas que não existem. E você não sabe, né? Alguns irmãos sabem do que nós temos passado na minha casa, das impossibilidades que nós temos passado. E como eu falei, a minha família, aos olhos do homem, é uma derrota. Porque tudo que eu oro, querido, não é respondido do jeito que eu peço. Durante 5 anos, nós temos pedido 2 coisas ao Senhor. O Senhor respondeu, não da sua forma. O Senhor vem respondendo com a palavra. Valéria, Marcelo, Marcele e Miguel, creiam na palavra. Teve um dia na minha casa que teve uma discussão, uma comunhão intensa. Tô intensa. Eu falava A, Marcelo respondia B, Miguel respondia... Miguel não respondia muito não, Miguel porque ficou mais quieto. Marcele respondia olha, foi uma confusão, como Marcelo fala, do inferno. Olha, foi uma confusão, pastor. Uma confusão. E aí eu falei, parou! E eles olharam assim para minha cara. Eu falei, parou!
Eu quero dizer para você, Marcele e Miguel, eu quero dizer, foi exatamente isso que eu falei. Eu quero dizer, seu pai para o mundo não é nada. Seu pai para o mundo não é nada. Mas Deus me fala sobre a tua palavra, que ele é um homem a qual o Senhor tem honrado na sua fé. E eu quero dizer para você, Miguel e Marcele, aqui, ainda que a figueira não floresça e a vide não dê o seu fruto, eu permanecerei no Senhor. E eu falo uma coisa, eu acho que vocês também devem permanecer. Verdade, Marcele? E aí nós oramos e nos debulhamos em lágrimas ali na presença do Senhor. E continuando Romanos, fala que Abraão, esperando contra a esperança, que creu para vir ser pai de muitas nações, segundo, continuando aí Romanos 4:18, segundo lhe fora dito. Aí ele fala, assim será sua descendência, sem enfraquecer na fé, embora levasse conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já 100 anos a idade sendo já 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus, estando plenamente convicto que aquele era poderoso para cumprir o que prometera. E quando Cíntia citou esse versículo, ela citou só lá em cima, eu falei, o Senhor tem me falado. E quando o pastor, no dia 16/5/2018, pregou, e aí nesse dia, no culto da virada, na ministração da Cíntia, Deus me voltou a 1 Reis 7, de 8 a 15, e quando eu fui reportar a esse versículo, 1 Reis 17, de 8 a 15, fala da Elias e a viúva de Serepta. E aí, eu tinha marcado aqui, o Senhor já havia me falado, através da pregação do pastor Elias, no dia 15 de maio de 2018, a sua promessa, que tudo que teria que acontecer na vida da minha família, já tinha acontecido no mundo espiritual. Basta apenas eu crer. Só que não é no seu tempo, Valéria. E Deus vem ministrando isso, queridos, no meu coração. E eu tento ministrar isso para os meus filhos e para o meu marido. Todos os dias. Todos os dias. Não é fácil. Fácil não é. Como Deus ministrou na vida de Carol, fácil não é. Tem dia que você está amargurada, está arrasada, está cansada. E teve um dia, deixa eu ver qual é o dia. E teve um dia que eu estava entristecida com a Marcele. Meu coração se entristeceu com a minha filha. No dia 18 de maio de 2021. Meu coração estava... Mexe com a gente, mas não mexe com o nosso filho não, né? E Deus tem dado não em cima de não. E era só mais um não que a minha filha recebia. Era só mais uma espera. E eu falei, Senhor, mais uma vez. E o Senhor falou, eu cuido. E eu andando em Bangu, o Senhor ministrou uma palavra de Isaías, deixa eu procurar onde está. Isaías 43. Isaías 43, o Senhor ministrou na minha vida. A gente estava muito entristecida. Muito. Imagina aquele dia que você está muito frustrado com os sonhos do seu filho. Foi esse dia. Não é 43. 42.
Isaías 42, Deus já tinha ministrado no meu coração, Isaías 42, no dia 3/1 de 2020, Deus ministrou no dia 18 de maio, ministrou no dia 2 de julho de 2022 e ministrou no dia 3 de janeiro de 2022. E eu muito entristecida com a resposta que Deus tinha dado, mais uma resposta de não. E o Senhor ministrou na sua palavra no meu coração. Eu não me lembro como esse versículo veio chegar a mim. Eu só sei que veio. Eu nunca tinha lido esse versículo. E ele falou: não esmagará a cana quebrada, nem apagará torcida que fumega. Em verdade promulgará o direito. E eu fui lá atrás desse versículo e comecei a buscar a palavra do Senhor, e Ele falou: eu não vim para pegar os seus sonhos e colocar embaixo para te esmagar, porque cana quebrada, e nos judeus, era aquela cana que não valia mais para nada. Pavio que fumega, a gente só faz assim e apaga. Mas eu não vim, eu quero te dizer que para você e sua filha, eu tenho direito promulgado, e é nessa palavra que você vai caminhar. Mas ele não me diz como, ele só falou: o Espírito Santo te envolverá, o Espírito Santo fará, e ponto. E creia, Valéria. E mais uma vez, eu falei com a Marcele, falei: o Senhor não te fez para ser uma cana esmagada. Eu falei para a Marcele: Ele não fez para te apagar. Pavio que fumega é aquele que a gente já está quase apagando, a gente vai lá e apaga. Ele veio para promulgar o teu direito. E nós oramos e pedindo, e a gente continua pedindo ao Senhor, para que os sonhos do Senhor se realizem na vida de Marcele. E eu quero te falar, são sonhos que eu e Marcelo nunca pensamos. Todos os sonhos que nós colocamos para Marcele, o Senhor não tem nos dado. O Senhor não tem nos respondido aquilo que nós queremos. Mas teve um dia que nós colocamos: faça o teu desejo. E o Senhor tem levado a Marcele para caminhos os quais nós nunca imaginamos. E também não queríamos, não. Mas o Senhor, é a palavra dele que tem norteado a nossa vida, querido. Não, eu repito. Ai, Valéria, você é uma fortaleza. Sou não, choro. Brigo com Deus, vou lá e falo. Não é isso que eu queria. E Deus vem e responde na sua palavra. No dia 18 de maio de 2021, recebi um áudio da Camila. De novo, resposta de oração. Uma mensagem da Camila em Isaías 43. Isaías tem sido assim o meu livro. Isaías, o Senhor tem falado comigo. Às vezes bota a gente assim, né? No lugar da gente. E Deus ministrou tremendamente ali sobre as circunstâncias que eu estava passando. Quando eu recebi esse áudio de Camila. E Isaías 43, 14. De 14 a 18. Pasmem. O Senhor já tinha me dado a mesma palavra, Camila. No dia 8 de abril de 2005. E a palavra de Deus fala: não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura não os percebeis, Valéria? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermos. Os animais do campo me glorificarão, os charcais e os filhos de avestruz, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor.
Eu escolhi, eu vou fazer. Agora eu quero te dizer, Valéria, não é da forma que você está pensando. E aí dói. Porque você quer estar em outro lugar, você quer estar em outra circunstância, e Deus não abre a porta porque Ele não quer. E eu recebi um áudio de oração em que falava, e muitas vezes nós olhamos, como eu já olhei, Senhor, fulano é preferido, o Senhor tem filhos preferidos, não é possível. A gente é igual filho, né? Que fala, é possível, Jesus. O Senhor tem filhos preferidos, na minha família não acontece nada. E Deus ministrou no meu coração um dos áudios de oração. Eu quero te dizer, Valéria, que eu não tenho filhos preferidos. Eu quero te dizer que eu tenho propósitos diferentes. Tá. Eu não tenho filhos preferidos, eu tenho propósitos diferentes. Então, meu querido, quando você olha, e eu pedi para sentar em família, para que você ouça isso como pai, como esposa, como filho, como filha. Eu quero que você ouça essa mensagem como o papel que você exerce dentro da sua família. Ao chefe da família, aquele que tem o sacerdócio, o sacerdote é dado ao homem, que a gente estuda sobre isso lá, né? É dado ao homem ministrar sobre a sua família. Então eu estou falando para você que é sacerdote, que tem conhecimento da palavra de Deus, e Deus está te chamando a ministrar sobre a sua família, a palavra que Ele tem dado a você como sacerdote dentro da tua família. Existem mulheres hoje que, pelo homem ainda não ter conhecimento da palavra, existe o tempo de sacerdote dela, mas esse sacerdote que você está fazendo não é por tempo, é por tempo determinado. Até que seu marido tenha compreensão da palavra e venha exercer essa função de sacerdote. Por alguns anos da minha vida, eu exerci o sacerdote dentro da minha família. Por alguns anos eu tinha que profetizar, eu tinha que impor a mão, não que eu não faça mais, mas eu tinha que impor a mão, eu tinha que ser aquilo que o Marcelo não era. E eu falava, Senhor, eu estou cansada, levanta esse homem como sacerdote da tua casa. Senhor, eu estou cansada, levanta esse homem como sacerdote dessa casa. E chegou o tempo em que o Senhor levantou o meu marido como sacerdote na minha casa. E ele hoje apresenta a minha casa diante de Deus. E ele exerce o sacerdote dele de homem diante de Deus, chorando muitas vezes, chorando. Isso tem custado a ele. Com vergonha de seus filhos, muitas vezes ele fala para mim. Mas eu falo para ele, você não tem que ser vergonha dos seus filhos, porque o Senhor tem te honrado. Há muitos anos atrás, eu dividi com Isabel alguns momentos de oração pelos nossos maridos. E há 23 anos atrás, que Marcelo tinha acabado de nascer, mais precisamente, eu não sei se ela lembra disso. E ela me prestou um livro. E Provérbios 21:1 fala que... Provérbios 21:1 fala que, como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. O Senhor me deu isso, orando junto com Isabel, naqueles momentos ali, eu não sei se ela se lembra. E o Senhor falou, ribeiros, como ribeiros de água, assim é o coração do rei. O Senhor falou, assim é o coração de Marcelo na minha mão. E eu comecei a orar esse versículo com o nome do meu marido. Assim o Senhor inclina o coração do Marcelo para o teu querer. E eu vou te falar,
Não foi 1 ano, não foi 2 anos, não foi 3 anos, foram vários anos orando ao Senhor. E hoje o meu marido tem se inclinado ao querer do Senhor. Eu não estou falando isso, querido, para engrandecer a vida do meu marido, dizendo que ele é o homem perfeito. Ele não é o homem perfeito. Eu estou dizendo a você que ele é aquele que é escolhido, assim como você, que é sacerdote da casa do Senhor, que é sacerdote da sua família. Você, homem, é sacerdote da sua família. Você que tem entendimento da palavra do Senhor, é sacerdote da sua família. É você que tem que levar ele ao pé da cruz do Senhor. Você tem que apresentar os seus filhos ao pé da cruz do Senhor. Você tem que declarar a palavra sobre seus filhos. A mulher tem feito isso porque é dada à mulher também isso, mas a autoridade maior está na sua mão, porque foi delegada a você, mas é impossível. Você está aqui igual Zacarias, você quer ver o milagre antes, aí você não vai ver não. É dada a você a palavra, se apresente como Maria. Eu não sei fazer, Senhor, eu não sei orar pela minha mulher, eu não sei orar pelos meus filhos, eu não sei fazer. E Deus está dizendo, deixa que eu faço, não é você. O Espírito Santo te envolverá e você tem que fazer o que eu mandar. É você fazer o que eu mandar. E eu estou falando, você não vai fazer com risos nos olhos, você vai fazer chorando, você vai fazer esmagando o teu coração, você vai fazer pranteando seu orgulho, você vai fazer pranteando a sua frustração, mas você tem que fazer, porque o poder do Altíssimo te envolve. Não é sobre onde, é sobre a presença. Deus quer mudar a sorte das famílias de Rio da Prata, mas não é através das mulheres só. Começa pelos homens. Se você é mulher, se você ainda não tem o seu marido, com conhecimento da palavra, com a função que Deus deu, ora na palavra para ele. Coloca o nome dele na palavra. Declara. Não fique igual o Zacarias não, querida. Mas é impossível, ele tem um coração duro. Não fica, porque aqui dentro tem pessoas que estão aqui hoje e tinham o mesmo coração duro. Estou errada, igreja. Aqui dentro tem corações que falavam, nunca vou ao retiro. Aqui dentro tem pessoas hoje que choram aos pés do Senhor e falam, nunca vou lá naquele lugar. Porque não é sobre nós, é sobre Deus quem faz a obra, querida. Não olhe para Zacarias, não veja como Zacarias, veja como Maria. Senhor, como se dará? E ele vai falar, o poder do Altíssimo te envolverá. Eu vou falar quando você tem que falar. Eu vou falar quando você tem que falar com ele. Eu vou falar. Porque quando você tiver que falar com a autoridade, eu vou te dar tete a tete e ele vai ficar calado. Porque é o poder do Altíssimo que te envolve. Não é tuas palavras que vai convencer ele. E quando eu mandar você se calar, cala a tua boca. Porque eu estou mandando calar. Porque a minha palavra diz que o coração do rei se inclina para aquilo que ele quer. Então o coração dele não é duro, não é nada para mim, não é nada. Deus quer levantar mulheres que leem a palavra e que acreditem e façam como Maria. E eu falei, Senhor, eu não quero ficar muda, eu quero continuar te adorando. Mesmo que o meu milagre, eu não tenho a mínima ideia daquilo que eu tenho pedido ao Senhor, como se fará, mas eu creio que se fará, porque a tua palavra diz que se cumprirá. E qual tem sido também uma das palavras, porque as circunstâncias nos esmagam. Tem dia que as circunstâncias botam a gente lá embaixo e a gente fala, dá não, Jesus. E aí o Senhor vem com Hebreus 10,
Deus já ministrou tanto no meu coração com essa palavra. Hebreus 10. Cadê Hebreus? Hebreus 10, 19. Deus já ministrou tanto no meu coração com essa palavra, querido. Hebreus 10, 19 fala: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Você entra no Santo dos Santos não é porque você é bonzinho, não é porque você ora muito, não é porque você lê muita palavra. Você ora no Santo dos Santos porque você tem a presença, e é pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Se eu tenho a palavra, se eu tenho uma palavra liberada sobre a minha família, se eu tenho uma palavra liberada a partir da palavra de Deus, eu preciso continuar. Tendo a certeza que nada é impossível para o Senhor. E que se eu guardar firme a confiança na esperança de que o Senhor Jesus está comigo, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. E assim a gente continua crendo na palavra de Deus. Crendo que quando eu tenho a palavra, e aí daí a importância que essas mensagens sobre a leitura da palavra têm sido recorrente no nosso retiro. O amadurecimento da palavra tem sido recorrente nas pregações do retiro. Eu preciso me posicionar segundo a palavra. Não é segundo o meu querer. Não é determinando para Deus, como a gente vê aí, eu determino porque eu sou filho. Eu determino segundo a palavra. Eu determino quando eu tenho a consciência da palavra de Deus sobre a minha vida, mas eu não determino porque eu tenho que determinar. Eu determino porque estou abaixo de uma promessa. Eu não determino para Deus, não. Eu determino para o diabo. Eu não determino para Deus, eu determino para o diabo. Quando ele vem com palavras na minha mente perturbadoras, de quem sou eu para ministrar sobre minha família? Quem sou eu para honrar o meu pai? Quem é o meu pai para que eu honre? Eu tenho que determinar sobre Satanás e dizer: aparta, eu vou honrar. Aparta, eu tenho que determinar sobre ele, não sobre Deus. Porque o que Deus fala na sua palavra é a palavra. O que Deus ministrou no meu coração, amados, é que cada um de nós somos famílias do Senhor. E como famílias, nós precisamos nos estruturar segundo a palavra do Senhor. Senão o mal vai entrar. E vai arrasar com as nossas casas, com os nossos filhos. Porque, na verdade, Ele não quer um filho. Ele quer a tua geração. Ele não quer o teu filho. Ele quer a tua geração. E se você, filho, desonrar o teu pai, não cumprir aquilo que Deus está te mandando na tua palavra, você está amaldiçoando a sua geração. Porque Satanás não olha para o Marcelo e fala: eu quero o Marcelo. Satanás olha para o Marcelo e fala: eu quero o Marcelo porque eu quero destruir a família dele, a geração dele. Então você não determine
sobre a palavra de Deus, sobre Deus, não. Você determina sobre o diabo. Porque a tua família é promessa do Senhor. Não é não, Valéria, está tudo desgovernado na minha casa. É sim. É sim, porque na minha casa tem muita coisa desgovernada também. É sim. Cada vez que o diabo vem e fala assim, você faz tanto para Deus, Deus não faz nada para você. Deus não tem respondido a sua oração, Valéria. Eu falo para ele, eu me coloco na torre de vigia com todas as minhas fraquezas. Eu junto todos os meus cacos. Eu junto minhas forças que eu não tenho mais. Mas eu determino que ainda que a videira não floresça, eu determino sobre a vida do diabo, sobre a vida da minha família. Eu falo para o diabo, ainda que Deus não me dê aquilo que eu tenho pedido para o meu marido, ainda que a figueira não floresça e na vide não tenha o seu fruto, eu contudo me alegrarei no Senhor, nos Deus a minha salvação. Porque tem momentos que eu olho e aos olhos do mundo a minha família é seca. A minha família parece que não prospera aos olhos do mundo. Mas ela tem prosperado na casa do Senhor. E não é porque somos mais amados que você. É porque nós temos chorado. É porque nós temos pranteado e nós temos nos colocado na torre de vigia. E às vezes a gente não tem nem força para subir na torre. E Ele pega a nossa mão e nos coloca lá em cima na torre. E a gente fica igual a Abacuque. Eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, meu amado jovem e adolescente, o qual eu vi tantos aqui nascer, acho que eu estou ficando já velha, mas graças a Deus eu não estou sozinha, tem muita gente comigo. Você está falando que não, ela não. Eu estou te falando jovem também. Eu estou falando para você pai, chefe de família, para você mulher, para você filho. Não se coloque igual Zacarias. Se Deus te deu uma palavra, leve a tua curiosidade e pergunte para Ele como será. Meu pai tem um coração tão duro, Senhor. Meu pai tem um coração tão duro. Como será? E Ele vai falar, o Espírito Santo te envolverá. Não é porque é sobre você, é porque Ele é o meu filho. Ainda que você não o veja como meu filho, Ele é meu filho. Para você, mulher, como será? Meu marido fala que vai mudar e não muda. Como será? E você não vai falar, o coração dele é duro. Você vai falar, como será? E Deus vai falar, o coração, o Espírito do Altíssimo te envolverá. E terá o tempo determinado. Porque tudo já tem o seu tempo determinado. Porque lá, voltando lá na viúva de Serepta, quando Deus falou para Elias, vai lá Elias, que tem uma viúva que eu já ordenei para te dar pão, eu já ordenei para te dar pão, vai lá e pede a ela. E quando Elias chega, isso está escrito em 1 Reis, quando Elias chega e pede pão para a viúva, o que ela responde? Alguém sabe me dizer? 1 Reis, vamos ver lá em 1 Reis. Deixa eu ver aqui no meu papel, gente, que eu também preciso de papel. 1 Reis, deixa eu ver aqui no meu papel qual é. Foi o dia que ele... 1 Reis 17, de 8 a 15. Vamos lá. Porque nós somos presbiterianos, como Camila falou, na pregação de Camila do ano passado.
ela falou assim, eu vou na palavra porque eu sou presbiteriana. Então a gente tem que ir na palavra. 1 Reis. 1 Reis 17, 8 a 15, vou ler rapidinho. Então vem a palavra do Senhor, dizendo, dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva, que te dê comida, onde ordenei. Então ele se levantou, Elias, e se foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele chamou e lhe disse, traze para mim, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhes disse, traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho comê-los e morreremos. Então a viúva, Elias falou para ela, vai lá e faz o pão para mim. E lá em cima Deus falou, eu já ordenei essa viúva fazer o pão para você. E Elias vai e fala, ó, vai lá, faz o pão para mim. E a viúva fala, não vou fazer não, eu só tenho um pouco de pão para mim, farinha para mim e para o meu filho. Eu vou fazer para mim e para o meu filho e depois a gente morre, aí tu se vira aí. E Deus já tinha ordenado a viúva. Aí Elias lhes disse, não temas, vai e faz o que disseste. Mas primeiro fazes dele para mim um bolo pequeno e traga-mo aqui fora, pois farás para ti a mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará até o dia que o Senhor fizer chover sobre essa terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ela e sua casa em muitos dias. O que Deus ministrou para mim nesse dia que o pastor pregou, foi que Deus já tinha ordenado, independente do querer da viúva, Deus já tinha ordenado e ela ia fazer. E aí Deus me remeteu, como a Cíntia ministrou, que tudo que Deus já estabeleceu para nós, na nossa família, está no mundo espiritual. Basta ser materializado. Mas para chegar aqui, nós temos que ajoelhar. Porque nem tudo que Deus já estabeleceu no mundo espiritual é como eu pensei. Nem tudo. Algumas coisas até bate, outras não. Para mim, a maioria não está batendo. Para mim, a maioria está tudo ao contrário. Então, se Deus já deu uma palavra específica para você na palavra dEle, continua crendo. Porque quem era eu quando Deus deu essa palavra para você? Eu não estava lá, quem estava lá era você e Deus. Porque às vezes, irmãos, eu penso que eu estou doida. Eu falei já isso com algumas pessoas. Eu falo, parece que eu estou doida, porque Deus fala comigo e acontece tudo ao contrário. Mas Deus vem e fala, você não está doida não, minha filha. Eu estou falando, creia, senão tu vai ser igual Zacarias. Tu não vai participar do teu milagre com plenitude. E aí eu perguntei, Senhor, o que é ficar muda? E como eu vou voltar a falar? Me adore, me adore, me adore. Como eu vou fazer? Deixa isso comigo, querida. Deixa, a minha parte eu vou fazer. Agora tu tem que fazer a tua parte. Quer continuar chorando quando tu tem que chorar? Quer continuar adorando quando tu tem que adorar? Quer continuar pedindo quando tu tem que pedir? Mas também quando eu falar para de pedir, tu para. Querido, não é sobre o lugar, é sobre a presença. A presença de Deus está na casa do pastor Elias, a presença de Deus está na casa do pastor Eric, a presença de Deus está na minha casa e a presença de Deus está na tua casa. Depende da tua postura. O que diferencia às vezes da casa do pastor Eric, da minha casa, da tua, é que às vezes eu não procuro igual você procura.
É isso que diferencia, não é o lugar, não é a casa, não é a família. Ele não tem famílias preteridas. Porque muitas vezes nós olhamos para a família do outro, como uma vez eu estava orando. E veio um irmão na minha mente, e eu falei: Senhor, por que tu faz esse irmão prosperar e o meu, da minha casa, tu não faz? Ele falou: cala a tua boca, porque eu tenho para ele, eu tenho um propósito, para a tua casa eu tenho outro. Então cala a tua boca, tu não tem que se meter na vida do outro que está prosperando. Eu estou falando isso aqui, querido, porque eu caio também nas minhas orações. Igual quando, acho que quando Pedro perguntou quando João ia morrer, não foi isso? Pedro perguntou para Jesus quando João ia morrer. É que eu não separei a referência. Eu preciso separar a referência, gente. Pastor Eric, cadê pastor Eric? Não é isso? Foi Pedro que perguntou para Jesus como João ia morrer. Aí João falou assim, aí Jesus falou para ele: cala tua boca, de João cuido eu. Você tem que saber que você vai sofrer por mim. Agora de João, querido, cuido eu. E também não falou para ele como João ia morrer, não. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. João morreu de velhice lá na ilha de Patmos. Tu não tem nada a ver com isso. O quê? Eu me metendo na conversa da Rose. Tu não tem nada a ver com isso, Pedro. Eu estou falando para você que tu vai sofrer pelo meu nome, querido. Agora o João, deixa o João comigo. E Deus falou isso para mim. Para de olhar para o outro que está prosperando, querida. Ele cuida eu o fiz prosperar. Não devo satisfação a você, ponto final. Você vai prosperar do mesmo jeito, de forma diferente. Porque a farinha não falta na casa dele, mas a farinha também não falta na tua. Só que na casa dele é por outro jeito. E na tua é por outro jeito. É simples assim. Cala a tua boca, continua orando pela prosperidade dele e olhe pela tua. Toma conta da tua vida. Foi isso que Deus falou para mim no meu coração. Simples assim. Então, querido, para de olhar para a família do outro e falar: a família dele é mais feliz, a verde do vizinho é mais verde. Não é não. É tão verde quanto a tua. Se você se colocar de joelho, como filho, como esposa, como esposo, para que a grama floresça na tua casa também. É simples assim. Eu pedi para que vocês se colocassem em família, porque hoje, Renata, cadê Renatinha? Renatinha, eu tinha pedido para Renatinha não está aqui não? É para pedir que as crianças podem subir e você vai orar pela tua casa hoje. Rose, o óleo está aí? Está com quem? Alexandre, nós vamos dividir em núcleos de família. Você vai ordenar a bênção sobre a sua família. Nunca fiz, vai fazer agora. Porque é dada a você. O pastor complementa a bênção de Deus na sua vida. O pastor é uma bênção quando o pastor olha pela nossa família. Mas é dado a você o dever de orar pela sua família. Você é sacerdote, você é mãe, você é filho. Você não quer que seu filho mude? Que seu pai mude? Ministra sobre a vida dele. Ministra sobre a vida do teu pai. É isso que Deus está falando. Para que a nossa colheita aumente, tem que começar de dentro. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. A colheita tem que aumentar. Ontem nós tivemos uma esquete aqui, querendo os trabalhadores, primeiro na tua casa. Resolve o problema na tua casa. Porque quando nós resolvermos o problema na nossa casa, a nossa igreja irá prosperar. Irá prosperar na plenitude do Senhor. Porque o pastor é uma bênção na nossa vida. Hoje nós temos 2 pastores. Glória a Deus por isso. Presente do Senhor para a Igreja Presbiteriana de Rio da Prata. Porque quem é raiz, nós nunca nos nossos melhores sonhos sonhávamos em ter 2 pastores. Né, Raiz? Nunca. Né, Renato? Nas suas mais orações pela Igreja Presbiteriana, você nunca pensou que teria 2 pastores. E Deus faz mais do que pedimos ou pensamos. Esse lugar aqui, nos nossos pedidos nunca pedimos por esse lugar aqui. Deus faz mais do que pedimos ou pensamos.
Deus faz mais do que você pensa na sua família, do que você pede. Agora é necessário você ordenar a bênção do Senhor sobre a sua família. Tudo começa na sua casa. A gente vai fazer o seguinte, solta, bota aí. Eu pedi para o ministério não tocar, porque quando o ministério toca, eles ficam aqui sozinhos. Então agora vocês não vão ficar com a sua família. E o Senhor levou o Marcelo aí a um cântico que fala que na minha casa o inimigo não vai tocar. E é um cântico do Samuel Messias, eu acho, que fala que ali ordena a bênção do Senhor e o mal não vai entrar. Então você vai ficar de pé aí no seu núcleo familiar. Alexandre vai estar ungindo a mão do sacerdote da casa. Se não tiver o sacerdote homem, você unge a mão da mulher. Se você está sozinha aqui, não está na sua família, no seu núcleo, você vai ungir a sua mão, como a gente tem algumas irmãs que não estão sozinhas, que estão sozinhas. Você vai ungir a sua mão e você vai colocar a vida daqueles que você quer diante do Senhor, com as suas mãos ungidas. Quê? Alexandre pediu que quem está em cima, desce, por favor. Se junta ali, se você está sozinho, se junta ao seu núcleo familiar. Eu sei que tem algumas irmãs aí que estão só elas, ou elas se juntam, ou elas também se juntam a outra família, mas eu não quero você sozinho. Você vai ungir a sua mão. Pode soltar, Miguel. Solta um pouquinho. Você vai ungir, vai estar ungindo aí a mão. E você vai estar declarando sobre sua família. Primeiro sacerdote do lar. Primeiro sacerdote do lar. Depois você, mulher que achar que deve ser, você vai estar ministrando sobre a sua família. Pode começar aí, ó. Tá passando, não tá passando óleo? Aí, Alexandre tá passando óleo. Debaixo de suas asas estará seguro, no abrigo descansará. Marcelo, vê o óleo aqui, ó. Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Tá com óleo? Tá com óleo? Só pra onde ele Ó, quiser. Rogério tá sem óleo. Ao tentar entrar em minha casa, não vai entrar porque tem sangue. Vê quem tá sem óleo. Tem sangue na mesa. Tem sangue de Jesus na sua porta. Credulidade não vai entrar. A tua casa está firmada na rocha. Declara sobre isso. Ainda que seu filho não está aqui, ainda que seu marido não está aqui, unja aí a tua mão e declare sobre a vida do teu filho que não está aqui. Ore pela sua casa agora. Você é sacerdote, homem. Você declara que nenhum mal vai suceder sobre os seus filhos, sobre a sua geração. É dada a você. É dada a você. E a vontade do Senhor sobre a sua família, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Ainda que ela não é de acordo com a tua vontade, mas ela é perfeita e agradável. Ela é perfeita e agradável. Se você quiser, unge o seu marido também depois, seu filho. Você, filho, depois que seu pai te ungir, você pode ungí-lo também. Tem sangue de Jesus nos umbrais da tua porta. O mal da incredulidade não vai entrar, porque tem sangue. A tua palavra, a tua casa está na rocha. Está na rocha. Todo mundo ungiu. Todo mundo. Aleluia. Amém.
Amém. Aleluia. Minha casa está firmada na rocha. Tem sangue dos umbrais nas portas. Olha o Rafael. Não vai entrar. Não vai entrar, porque não é por causa de você. É porque o Senhor Jesus estabeleceu um bem sobre a sua família. Porque você entra através do sangue de Jesus. Nenhum mal sucederá. Tem sangue nos umbrais da tua casa. O mal não vai entrar, Senhor. Ó Espírito Santo, envolve cada sacerdote desse lugar aqui. Senhor, autoridade que venha do Senhor. Autoridade do Senhor sobre esses sacerdotes, sobre esses homens. Deus está chamando você, homem. Homem, não é porque você não peca. É porque você é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Adentre no sangue de Jesus. Adentre, porque você tem uma aliança com o Senhor. Deus tem uma aliança contigo, com a tua casa e com a tua família. Ore pelo seu pai. Ore pelo seu esposo. Ore pela sua filha. Derrama o sangue. Derrama autoridade sobre essas famílias, Senhor. Autoridade, modifica, transforma histórias aqui, Jesus. Transforma histórias aqui. Satanás tem falado para você que você pecou muito. Satanás tem falado que você não tem poder sobre sua família. Confesse pecados, porque você tem poder sobre a sua família. Porque uma vez que pecados confessados, pecados perdoados. Pecados perdoados. Pecado perdoado. Pecados perdoados. Pecados perdoados. Porque o sangue de Jesus está sobre sua família. Pecado perdoado. Nenhum mal te sucederá. Porque a vontade do Senhor é perfeita e agradável. Teu marido não é como você quer, mas é como Deus vai transformar a vida dele. Haverá transformação. Os umbrais das portas, nem para as famílias cantarem como declaração, e você abençoa como pastor, né? A tua bênção pastoral. Ó Deus, louvado, agradecido seja o teu nome, meu Pai, porque a tua palavra vem sobre nós, o teu Espírito vem sobre nós. Aleluia. O teu poder vem sobre a tua igreja, para transformar, para renovar, para avivar, ó Deus. Louvado seja o teu nome, Pai. Você que acabou de orar, vira e começa a declarar essa palavra sobre a tua casa. Tá passando ali? Tá, né? Não sei se tá passando. Não tem como, né? Você que sabe esse cântico, canta junto. Minha casa está firmada na rocha. Nenhum mal me sucederá. Tem sangue nos umbrais da tua porta, meu querido. Não é porque você merece, não. É porque Deus te ama. É por isso que tem sangue nos umbrais da tua porta. Porque nada vem de nós.
é porque Ele te escolheu. Então você vai declarar essa palavra sobre sua casa. Tua vontade é boa e perfeita, agradável. Não tem me agradado não, mas Ele fala, é a minha vontade sobre a sua casa, Valéria. Se deleite nela, então ela é perfeita e ela é agradável. A gente vai entoar esse cântico, você vai entoar e depois nós vamos receber a bênção pastoral com o pastor Eric. E você vai acreditar que tem sangue nos umbrais da tua porta. Repete isso. Se você quer ver teu filho aqui, tem sangue nos umbrais da tua porta. Você declara sobre a vida do teu filho que não está aqui. Declara sobre a vida dele que não está aqui, querido. Tem sangue nos umbrais da tua porta. A incredulidade não vai entrar, não. Não vai entrar, não, porque você é firmado na rocha da palavra. Tu é firmado na rocha da palavra. Conseguiu colocar? Não. A gente não ensaiou isso antes, né? Mas vai colocar aí. Enquanto isso, Eric, a gente vai fazer o contrário, né? O Eric vai orar, enquanto eles estão tentando colocar ali, e depois, mesmo se não colocar, Miguel, você coloca de novo. Tá bom, Natália? Não tem importância não, se a gente não colocar não. Tá bom? O Eric vai estar orando, que tem sangue nos umbrais da tua porta, e depois você vai ter que ir declarando junto com a palavra aí desse hino. Amém? Amém. Vou repetir a palavra que o pastor Elias disse ontem no final da pregação. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar, meu irmão. O Espírito Santo de Deus quer falar ao teu coração. O Espírito Santo de Deus quer tratar com o seu coração aquilo que Ele sabe que você precisa que seja tratado. E também aquilo que você nem sabe que precisa ser tratado, Ele também quer tratar com você. Feche seus olhos, continue colocando a sua família, o seu lar diante do Senhor. Ó Deus, nós louvamos o Teu nome porque estamos reunidos nesse lugar como a família da fé. Mas também reunidos em nossos núcleos familiares. E nós estamos diante da Tua presença que é santa, diante do Teu altar, nos Teus átrios, nesse lugar de adoração em que clamamos, e o Senhor vem, e o Senhor fala aos nossos corações. Nós queremos nesse momento, Senhor, render as nossas famílias a Ti. Senhor, nós colocamos maridos, os corações de cada marido diante do Teu altar. Senhor, corações de esposas diante da Tua presença, de filhos e filhas, irmãos e irmãs. Nós nos rendemos a Ti e Te pedimos, ó Deus, venha nos envolver com o Teu Espírito. Senhor, vem envolver os nossos corações, vem envolver as nossas emoções, os nossos pensamentos, o nosso ser, com o poder do Teu Espírito, Senhor, a ponto de podermos viver aquilo que sozinho nunca viveríamos. Senhor, a ponto de podermos viver uma paz em nossos lares que sozinhos nunca conseguiríamos desfrutar. Senhor, a ponto de podermos viver uma alegria nas nossas casas que nunca poderíamos ter sem a Tua presença. Mas a Tua presença pode fazer que as nossas casas, os nossos lares vivam paz, desfrutem de amor, de alegria, que só pode vir dos altos céus, que só pode vir do trono da Tua graça. Nós nos rendemos a Ti e Te pedimos, Senhor, fica conosco, fica em nossos lares, habita em nossas vidas, habita em nossos corações, porque tudo o que precisamos é do Senhor. Ó Deus, nesse momento também queremos colocar a vida do pastor Elias
e da família, Senhor, da Vânia, a Vanessa, o Daniel e o Davi, que agora encontram-se a caminho, ó Deus, ali do velório, ó Pai, que estará acontecendo daqui a alguns instantes. Ó Pai, nós te pedimos que o Senhor esteja guardando, Senhor, essa viagem até aquele destino, ó Deus, em nome de Jesus. Acampa com os teus anjos, ó Pai, ao redor daquele carro, ó Pai. Ó Deus, toma os corações, o coração do pastor e o coração dessa família agora enlutada, ó Deus. E vai enchendo esses corações com a tua paz, com o teu consolo, em nome de Jesus. E que nesse momento de tristeza, que a presença do teu Espírito na vida dessa família faça a diferença naquele lugar. E que todas as pessoas que estejam ali agora reunidos nesse lugar de tristeza, vejam na presença do pastor e da família a presença do teu Espírito. Que vidas se rendam aos teus pés, que vidas se dobrem ao Senhor, que os olhos espirituais sejam abertos e que vejam que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e não há outro caminho, uma outra alternativa, para que possamos nos achegar até a Ti. Nós oramos assim, crendo que o Senhor está conosco, que o Senhor está em nós, e por isso nós podemos descansar e confiar em Ti, e nos alegrar, e saltar de alegria, porque temos a maior herança, que é a presença do Teu Espírito em nós. Nós oramos assim em nome de Jesus e Te agradecemos. Amém.